Parte 1. A aventura do herói. Capítulo 1. A partida. 1. O chamado da aventura. Era uma vez, quando o desejo ainda era capaz de levar a alguma coisa, um rei cujas filhas eram belas. Mas sua filha mais jovem era tão bela que o próprio sol, que já havia visto tantas coisas, simplesmente se maravilhava a cada vez que lhe banhava o rosto. Ora, havia nas proximidades do castelo desse rei uma imensa floresta negra. Nessa floresta, sob uma velha tilha, havia uma fonte. Quando o dia estava bem quente, a filha do rei ia à floresta e ficava sentada à beira da fria fonte. E, para passar o tempo, ela tomava de uma bola dourada, atirava-a para cima e pegava-a novamente. Essa era a brincadeira favorita da princesinha. Eis que um dia aconteceu de a bola dourada da princesa não cair na mãozinha estendida, passar por ela, tocar o chão e rolar diretamente para dentro da água. A princesa seguiu a bola com os olhos, mas esta desapareceu, e a fonte era tão profunda, mas tão profunda, que não era possível ver-lhe o fundo. E a princesinha começou a chorar, seu choro tornou-se cada vez mais alto e ela não encontrava consolo. Enquanto se lamentava dessa forma, eis que ouviu alguém que a ela se dirigia. Que está havendo, princesa? Estais chorando tanto que até uma pedra sentiria pena de vós. Ela olhou em volta para ver de onde vinha a voz e deparou com um sapo cuja gorda e feia cabeça estava para fora da água. Oh! É você, velho morador da água, disse ela. Estou chorando por causa da minha bola dourada, que caiu na fonte. Acalmai-vos, não choreis, respondeu o sapo. Certamente posso ajudar-vos. Mas o que me dareis se eu recuperar vosso brinquedo? O que você quiser, caro sapo, disse ela, minhas roupas, minhas pérolas e joias e até a coroa de ouro que uso. O sapo replicou, vossas roupas, vossas pérolas e joias e vossa coroa de ouro eu não quero, mas se cuidardes de mim e me fizerdes vossa companhia e parceiro de folguedos, se me deixardes sentar-me ao vosso lado à vossa pequena mesa, comer do vosso pequeno prato de ouro, beber de vossa pequena xícara, dormir em vossa pequena cama, se me prometerdes isso, mergulharei e já trarei vossa bola dourada. Está certo, disse ela, prometo o que você quiser, desde que você me traga a bola de volta. Mas ela pensou, como tagarela esse simples sapo. Aí está ele na água, com sua própria espécie, e jamais poderá ser companhia para um ser humano. Assim que obteve a promessa da princesinha, o sapo virou a cabeça, mergulhou e, pouco depois, voltou, trazia a bola na boca e atirou-a na grama. A princesa ficou radiante quando viu seu brinquedo querido. Ela o pegou e se afastou. Esperai, esperai, disse o sapo, levai-me convosco, não posso correr como vós. Mais de que adiantou, embora coachasse atrás dela o mais alto que podia? Ela não lhe deu a mínima atenção, dirigiu-se apressadamente para o palácio e logo havia se esquecido completamente do pobre sapo, que deve ter pulado de volta para sua fonte. Eis um exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode começar. Um erro, aparentemente um mero acaso, revela um mundo insuspeito, e o indivíduo entra numa relação com forças que não são plenamente compreendidas. Como Freud demonstrou, os erros não são um mero acaso, são, antes, resultado de desejos e conflitos reprimidos. São ondulações na superfície da vida, produzidas por nascentes inesperadas. E essas nascentes podem ser muito profundas, tão profundas quanto a própria alma. O erro pode equivaler ao ato inicial de um destino. E assim, ao que parece, no conto de fadas descrito, o desaparecimento da bola é o primeiro indício de que algo sucederá à princesa, sendo o sapo o segundo, e a promessa não cumprida, o terceiro. Como manifestação preliminar dos poderes que estão entrando em jogo, o sapo, que surgiu como por milagre, pode ser considerado o arauto. A crise do seu aparecimento é o chamado da aventura. A mensagem do arauto pode ser viver, como ocorre no exemplo em questão, ou, num momento posterior da biografia, morrer. Ele pode anunciar o chamado para algum grande empreendimento histórico, assim como pode marcar a alvorada da iluminação religiosa. Conforme o entende o místico, ele marca aquilo a que se deu o nome de o despertar do eu 3. No caso da princesa do conto de fadas, significou apenas o surgimento da adolescência. Mas, pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou grau da vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração, um ritual, ou momento de passagem espiritual que, quando completo, equivale a uma morte seguida de um nascimento.
O horizonte familiar da vida foi ultrapassado, os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais, já não são adequados, está próximo o momento da passagem por um limiar. São típicas das circunstâncias do chamado a floresta negra, a grande árvore, a fonte murmurante e a repugnante e subestimada aparência do portador da força do destino. Reconhecemos nesse segmento os símbolos do centro do mundo. O sapo ou o pequeno dragão são a contraparte infantil da serpente do mundo inferior, cuja cabeça sustenta a terra e que representa os poderes demiúrgicos e geradores de vida do abismo. Ele vem com a bola dourada do sol, tendo as negras e profundas águas acabado de levá-la para baixo. Nesse momento, lembramo-nos do grande dragão chinês do Oriente, que traz o sol nascente nas mandíbulas, ou do sapo, em cuja cabeça corre o belo jovem imortal, Ancian, que traz numa cesta os pêssegos da imortalidade. Freud sugeriu que todos os momentos de ansiedade reproduzem os dolorosos sentimentos da primeira separação da mãe, a falta de fôlego, a congestão, etc., da crise do nascimento 4. Inversamente, todos os momentos de separação e de novo nascimento produzem ansiedade. Seja filha do rei, prestes a ser retirada da felicidade de sua unidade dual estabelecida com o rei papai, ou Eva, a filha de Deus, pronta a deixar o idílio do paraíso, ou ainda o extremamente concentrado futuro Buda, e rompendo pelos últimos horizontes do mundo criado, as mesmas imagens arquetípicas são ativadas, simbolizando o perigo, o restabelecimento das certezas, as provas, a passagem e a estranha santidade dos mistérios do nascimento. O repugnante e rejeitado sapo ou dragão do conto de fadas traz a bola do sol na boca, pois o sapo, a serpente, o rejeitado, é o representante daquela profunda camada inconsciente, tão profunda que não é possível ver-lhe o fundo, em que são guardados todos os fatores, leis e elementos da existência rejeitados, não admitidos, não reconhecidos, desconhecidos ou subdesenvolvidos. Essas são as pérolas dos palácios submarinos das fábulas, cheios de gênios, trintões e guardiães das águas, as joias que iluminam as cidades demoníacas do mundo interior, as sementes de fogo do oceano de mortalidade, que suporta a terra e a cerca como uma cobra, as estrelas do firmamento da noite imortal. São elas as pepitas de ouro do tesouro do dragão, as maçãs guardadas pelas Hespérides, os filamentos do velocino de ouro. O arauto ou agente que anuncia a aventura, por conseguinte, costuma ser sombrio, repugnante ou aterrorizador, considerado maléfico pelo mundo e, no entanto, se prosseguirmos, o caminho através dos muros do dia, que levam à noite em que brilham as joias, nos será aberto. O arauto pode ser um animal, como no conto de fadas, representante da fecundidade instintiva reprimida que está dentro de nós. Pode ser igualmente uma figura misteriosa coberta por um véu, o desconhecido. Conta-se, por exemplo, a história do rei Arthur, que se preparou com muitos cavaleiros para a caça. Tão logo chegou à floresta, o rei viu um grande cervo. Caçarei esse cervo, disse o rei Arthur, e, ato contínuo, esporeou o cavalo com tal fúria, e cavalgou com tal velocidade, que praticamente conseguiu, pela força, alcançar o cervo. O rei perseguira o cervo por tanto tempo que seu cavalo perdeu o fôlego e foi ao chão, morto, e então um criado lhe preparou outro cavalo. E o rei viu o cervo escondido e seu cavalo, morto. Ele chegou a uma fonte e ali se pôs em profunda reflexão. E, ali sentado, o rei pensou ter ouvido um ruído de cães, de 3 dezenas de cães. E, com isso, o rei viu aproximar-se de si o animal mais estranho que já vira ou de que já lhe haviam falado, e o animal foi ao poço e bebeu. De sua barriga vinha o ruído de 30 parelhas de cães latindo ao mesmo tempo em perseguição à caça, mas, durante o tempo em que bebeu, não fez nenhum barulho. Tendo bebido, o animal se foi, com um grande ruído, que muito admirou o rei. 5. Temos também o caso, de uma parte bem distinta do mundo, de uma garota araparro das planícies norte-americanas. Ela viu um porco-espinho próximo de um choupo. Tentou atingir o animal, mas este correu para trás da árvore e começou a subir. A garota o perseguiu, a fim de pegá-lo, mas ele continuou fora do seu alcance. Está bem, disse ela, vou subir para pegar o porco-espinho, pois quero aqueles espinhos, e, se for preciso, subirei até a parte mais alta da árvore. O porco-espinho chegou ao topo da árvore, mas, quando a menina se aproximou e estava prestes a pegá-lo, o chopo subitamente se alongou e o porco-espinho continuou a subir. Olhando para baixo, a menina viu seus amigos chamando por ela e pedindo-lhe que descesse, mas ela, sob a influência do porco-espinho, e temerosa da grande distância que a separava do solo, continuou a subir na árvore, até tornar-se, para aqueles que a olhavam de baixo, um pontinho. E,
junto com o porco-espinho, ela chegou ao céu 6. Figura 3, Osíris, sob a forma de um touro, transporta seu adorador para o mundo inferior. 2 sonhos serão suficientes para ilustrar o surgimento espontâneo da figura do arauto na psique que está pronta para a transformação. O primeiro deles é o de um jovem que busca o caminho para uma nova orientação no mundo. Estou numa pradaria verdejante em que vários carneiros estão pastando. É a terra dos carneiros. Na terra dos carneiros, uma desconhecida, de pé, aponta o caminho a 7. O segundo sonho é de uma jovem, cuja companheira morrera recentemente, vítima de uma consunção. A sonhadora teme estar acometida da mesma doença. Eu estava num florescente jardim, o sol estava prestes a se pôr, com cintilações vermelhas como sangue. Então, surgiu diante de mim um nobre cavaleiro negro, que me falou, numa voz muito séria, profunda e assustadora: vireis comigo? Sem esperar resposta, pegou minha mão e me levou ao 8. Mito ou sonho, há nessas aventuras uma atmosfera de irresistível fascínio em torno da figura que aparece subitamente como guia, marcando um novo período, um novo estágio, da biografia. O elemento que tem de ser encarado, e que, de alguma forma, é profundamente familiar ao inconsciente, apesar de desconhecido, surpreendente e até assustador para a personalidade consciente, se dá a conhecer e aquilo que antes tinha sentido pode tornar-se estranhamente sem valor, tal como ocorreu com o mundo da filha do rei, quando do súbito desaparecimento da bola dourada na fonte. Daí por diante, mesmo que o herói retorne, por algum tempo, às suas ocupações corriqueiras, é possível que estas se lhe afigurem sem propósito. E, então, uma série de indicações de força crescente se tornará visível, até que, tal como na lenda dos 4 sinais, contada a seguir, que é o exemplo mais celebrado do chamado da aventura na literatura mundial, a convocação já não possa ser recusada. O jovem príncipe Gautama Sakyamuni, o futuro Buda, havia sido protegido por seu pai de todo o conhecimento sobre o envelhecimento, a doença, a morte ou a vida monástica, para que não fosse levado a pensar em renunciar à vida comum, pois havia sido profetizado, quando do nascimento do príncipe, que ele seria imperador do mundo ou Buda. O rei, pretendendo favorecer a vocação real, deu a seu filho 3 palácios e 40.000 dançarinas para manter-lhe a mente ligada ao mundo. Mas essas providências só serviram para antecipar o inevitável, pois o príncipe, ainda muito jovem, se cansou dos prazeres carnais, ficando pronto para outra experiência. No momento certo, os arautos adequados automaticamente apareceram. Certo dia, o futuro Buda resolveu ir ao parque e pediu ao criado que lhe preparasse a carruagem. O homem lhe preparou uma, suntuosa e elegante, e tendo-a adornado ricamente, atrelou a ela 4 cavalos da raça Sindava, brancos como as pétalas do lótus branco, e anunciou ao futuro Buda que estava tudo pronto. E este entrou na carruagem, que era como um palácio dos deuses, e seguiu para o parque. Chegou o tempo da iluminação do príncipe Siddhartha, pensaram os deuses, devemos dar-lhe um sinal, e eles transformaram um dos seus num velho decrépito, desdentado, grisalho, de corpo alquebrado, que se apoiava numa bengala e tremia, e o mostraram ao futuro Buda, mas de maneira que apenas este e o condutor da carruagem o vissem. E então o futuro Buda disse ao condutor: meu amigo, por favor, quem é esse homem? Mesmo seus cabelos são diferentes dos cabelos de outros homens. E, quando ouviu a resposta, disse: amaldiçoada juventude, pois todos os que nascem devem envelhecer. E, com o coração agitado, retornou ao palácio. Por que meu filho voltou tão cedo? Perguntou o rei. Senhor, ele viu um ancião, foi a resposta, e, como viu um ancião, está para retirar-se do mundo. Vocês querem me levar à morte, dizendo-me essas coisas? Preparem imediatamente alguns espetáculos para apresentar ao meu filho. Se conseguirmos lhe dar prazer, ele cessará de pensar em retirar-se do mundo. E o rei colocou guardas adicionais em torno do palácio, alcançando meia légua em cada direção. Em outro dia, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um enfermo, criado pelos deuses. E, tendo perguntado outra vez, retornou, com o coração agitado, para o palácio. E o rei fez a mesma pergunta e deu a mesma ordem, e, mais uma vez, estendeu a guarda, colocando-a por 3/4 de légua em torno do palácio. E ainda num outro dia, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um morto, que os deuses tinham criado, e, tendo perguntado mais uma vez, ele retornou, com o coração agitado, ao palácio.
E o rei novamente fez a mesma pergunta e deu as mesmas ordens, e mais uma vez, estendeu a guarda do palácio, desta feita por uma légua. E num outro dia ainda, quando estava indo para o parque, o futuro Buda viu um monge, vestido de forma cuidadosa e decente, feito pelos deuses, e ele perguntou ao condutor: por favor, quem é esse homem? Senhor, é um homem que se retirou do mundo. E o condutor prosseguiu, mostrando os méritos do afastamento do mundo. A ideia de retirar-se do mundo era muito agradável aos olhos do futuro Buda 9. Esse primeiro estágio da jornada mitológica, que denominamos aqui o chamado da aventura, significa que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida. Essa fatídica região dos tesouros e dos perigos pode ser representada sob várias formas, como uma terra distante, uma floresta, um reino subterrâneo, a parte inferior das ondas, a parte superior do céu, uma ilha secreta, o topo de uma elevada montanha ou um profundo estado onírico. Mas sempre é um lugar habitado por seres estranhamente fluidos e polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas sobre-humanas e delícias impossíveis. O herói pode agir por vontade própria na realização da aventura, como fez Teseu ao chegar à cidade do seu pai, Atenas, e ouvir a horrível história do Minotauro. Da mesma forma, pode ser levado ou enviado para longe por algum agente benigno ou maligno, como ocorreu com Ulisses, levado Mediterrâneo afora pelos ventos de um deus enfurecido, Poseidon. A aventura pode começar como um mero erro, como ocorreu com a aventura da princesa do conto de fadas. Igualmente, o herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando algum fenômeno passageiro atrai seu olhar errante e leva o herói para longe dos caminhos comuns do homem. Os exemplos podem ser multiplicados, ad infinito, vindos de todos os cantos do planeta 10. 2. A recusa do chamado. Com frequência, na vida real, e com não menos frequência, nos mitos e contos populares, encontramos o triste caso do chamado que não obtém resposta, pois sempre é possível desviar a atenção para outros interesses. A recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa. Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela cultura, o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa vítima a ser salva. Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma impressão de falta de sentido, mesmo que, tal como o rei Minos, ele possa, através de um esforço tirânico, construir um renomado império. Qualquer que seja, a casa por ele construída será uma casa da morte, um labirinto de paredes ciclópicas construído para esconder dele o seu minotauro. Tudo o que ele pode fazer é criar novos problemas para si próprio e aguardar a gradual aproximação de sua desintegração. Pois eu vos chamei e vós não quisestes ouvir-me. Pois eu também me rirei na vossa morte, e zombarei de vós quando vossos temores se realizarem, quando vos assaltar a calamidade repentina e a morte vos colher como um temporal, quando vier sobre vós a tribulação e a angústia. A aversão dos simples os matará e a prosperidade dos insensatos os destruirá. Time Jesum transeuntem e non revertentem, temei a passagem de Jesus, pois ele não retorna. 12. Os mitos e contos de fadas de todo o mundo deixam claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa considera interesse próprio. O futuro não é encarado em termos de uma série incessante de mortes e nascimentos, e sim em termos da obtenção e proteção do atual sistema de ideais, virtudes, objetivos e vantagens. O rei Minos manteve consigo o touro divino. Quando o sacrifício teria significado submissão à vontade do Deus de sua sociedade, ele preferiu aquilo que considerava ser a própria vantagem econômica. E, assim, ele fracassou na assunção do papel que lhe cabia na vida, e vimos os efeitos calamitosos desse fracasso. A própria divindade tornou-se seu terror, pois, evidentemente, se cada um for o seu próprio Deus, então o próprio Deus, sua vontade, o poder que destruiria o sistema egocêntrico de cada um, se transformará num monstro. I fled him, down the nights and down the days. I fled him, down the arches of the years, I fled him, down the labyrinthine ways of my own mind, and in the mist of tears I hid from him, and under running laughter. Asterisco, fugi dele, noite e dia, fugi dele, ano após ano, fugi dele, pelos caminhos labirínticos da minha própria mente, e, em meio às lágrimas, escondi-me dele, e sob as torrentes de riso. N. do T. Somos perseguidos, dia e noite, pelo divino ser que é a imagem do eu vivo presente no labirinto fechado da nossa própria psique desorientada. Os caminhos para as portas se perderam, não há saída. Podemos apenas nos apegar, como Satã,
furiosamente, a nós mesmos e ficar no inferno, ou então nos soltar, e terminar por ser aniquilados, buscando Deus. Ah, fondest, blindest, weakest. I am he whom thou seekest. Thou dravest love from thee, who dravest me. 14 Asterisco A, ó mais tolo, insensato e fraco dos homens, sou aquele a quem procuras, expulsas o amor de ti, que expulsas a mim. N do T. A mesma voz misteriosa e dilacerante seria ouvida no chamado do deus grego apoio à ninfa em fuga, Daphne, filha do rio Peneu, quando a perseguia na planície. Ó ninfa, ó filha de Peneu, ficai, e disse-lhe a divindade, tal como o sapo para a princesa do conto de fadas, eu que vos persigo não sou inimigo. Não sabeis de quem fugis e por isso fugis. Correi mais devagar, eu vos imploro, e interrompei vossa fuga. Eu também vos seguirei mais devagar. Ou melhor, parai e perguntai quem vos ama. Ele teria dito mais, diz a história, mas a ninfa seguiu amedrontada seu caminho e o deixou sem terminar e, mesmo na fuga, era bela. O vento lhe despiu os membros, as brisas agitaram-lhe as vestes e os cabelos. Sua beleza foi realçada pela fuga. Mas a perseguição estava por chegar ao fim, pois o jovem Deus já não perderia seu tempo com palavras, e movido pelo amor, correu a toda a velocidade. Como um cão de caça que vê uma lebre em campo aberto e que persegue a presa com a rapidez de um raio, enquanto a lebre busca a segurança, ele, prestes a aproximar-se dela, crê já tê-la alcançado e já lhe toca os calcanhares com o focinho estendido, ela, sem saber se foi ou não pega, escapa por pouco às afiadas presas, deixando para trás suas mandíbulas. Assim correram o deus e a ninfa, ele movido pela esperança, e ela, pelo medo. Mas ele corria mais rapidamente, levado pelas asas do amor, sem lhe dar tempo para descansar, debruçando-se sobre os ombros em fuga e cheirando-lhe os cabelos que lhe caíam pela nuca. As forças da ninfa se esgotaram, e esta, pálida de medo e completamente exausta pelo esforço de sua desabalada carreira, vendo as águas do Pai nas proximidades, exclamou: ó Pai, ajudai-me. Se há em vossas águas divindade, transformai e destruí essa beleza que me dá esse encanto excessivo. Tão logo implorou, eis que um irresistível entorpecimento tomou-lhe conta dos membros e ela se viu envolvida por uma fina casca. Seu cabelo foi transformado em folhas, seus braços, em ramos. Os pés, agora muito rápidos, transformaram-se em profundas raízes e a cabeça, em copa de árvore. Restou apenas sua resplandecente beleza. E 5. Eis, com efeito, um final doloroso e sem recompensas. Apoio, o sol, senhor do tempo e do amadurecimento, não continuou sua assustadora perseguição, em lugar disso, apenas tornou o loureiro sua árvore favorita e, ironicamente, recomendou o uso de suas folhas para a feitura das coroas de vitória. A moça se refugiou na imagem do pai e ali encontrou proteção, tal como o marido fracassado, impedido pelo seu sonho de amor materno de viver em união com a mulher 16. A literatura psicanalítica apresenta abundantes exemplos dessas fixações desesperadas. Essas fixações representam uma impotência em abandonar o ego infantil, com sua esfera de relacionamentos e ideais emocionais. Estamos aprisionados pelos muros da infância, o pai e a mãe são guardiães das vias de acesso, e a atemorizada alma, temendo alguma punição 17, não consegue passar pela porta e alcançar o nascimento no mundo exterior. O Dr. Jung relatou um sonho que se assemelha muito estreitamente à imagem do mito de Daphne. O sonhador é o mesmo jovem que esteve, supra, p. 64, na terra dos carneiros, isto é, na terra da dependência. Uma voz dentro dele diz: primeiro devo afastar-me do pai, e, algumas noites depois, uma cobra traça um círculo em torno do sonhador e ele permanece como uma árvore, preso à terra. 18. Trata-se de uma imagem do círculo mágico traçado pelo poder do dragão em torno da personalidade do pai, objeto da fixação. 19. Brunilda, da mesma forma, teve sua virgindade protegida, aprisionada em sua condição de filha durante anos, pelo círculo de fogo do superpai, Wotan. Ela dormiu, alijada do tempo, até a chegada de Siegfried. Briar Rose, uma bela adormecida, foi posta para dormir por uma bruxa má, uma imagem inconsciente de mãe má. E não apenas ela, mas todo o seu mundo, adormeceu, mas, por fim, após muitos e muitos anos, um príncipe a despertou. O rei e a rainha, uma imagem consciente dos pais bons, que acabavam de chegar e entravam no vestíbulo, adormeceram, e, com eles, todo o reino.
Os cavalos dormiam nos estábulos, os cães, nos canis, os pombos, no telhado, as moscas, nas paredes. O fogo que ardia na lareira aumentou e se extinguiu e o assado parou de exalar. E o cozinheiro, que estava prestes a puxar as orelhas do auxiliar porque este havia se esquecido de algo, deixou-o ir e adormeceu. E o vento parou e nenhuma folha se mexia nas árvores. E, em torno do palácio, começou a crescer um espinheiro, que a cada ano aumentava e que terminou por cobrir todo o reino. Ele se elevou acima do castelo, de modo que nada mais se via, nem mesmo o catavento no telhado. 20. Uma cidade persa, certa vez, foi emparedada na pedra, o rei e a rainha, os soldados, os habitantes, todos, porque seu povo recusou o chamado de Alá. 21. A esposa de Lot tornou-se uma estátua de sal porque olhou para trás quando era retirada da cidade por Jeová. 22. Há ainda a história do judeu errante, condenado a permanecer na terra até o dia do juízo, por ter dito, quando Cristo passava por ele carregando a cruz, em meio às pessoas que se postavam ao longo do caminho, mais rápido. Um pouco mais rápido. O Salvador, não reconhecido e insultado, virou-se e lhe disse: Vou, mas esperarás por mim até que eu retorne. 23. Algumas das vítimas se mantêm enfeitiçadas para sempre, pelo menos até onde chega nosso conhecimento, mas outras estão destinadas a ser salvas. Brunilda foi preservada para o seu herói Briar Rose foi salva por um príncipe. Da mesma forma, o jovem transformado em árvore mais tarde sonhou com a mulher desconhecida que indicava o caminho, como um misterioso guia de caminhos desconhecidos. 24. Nem todos os que hesitam se perdem. A psique reserva muitos segredos, que só são revelados quando necessário. E assim, às vezes, o castigo que se segue a uma recusa obstinada ao chamado mostra ser a ocasião da providencial revelação de algum princípio insuspeitado de liberação. A introversão voluntária, na realidade, é uma das marcas clássicas do gênio criador e pode ser empregada deliberadamente. Ela impulsiona as energias psíquicas para as camadas profundas e ativa o continente perdido das imagens inconscientes infantis e arquetípicas. O resultado, com efeito, pode ser uma desintegração mais ou menos completa da consciência, neurose, psicose, o destino de Daphne enfeitiçada, mas, por outro lado, se a personalidade for capaz de absorver e integrar as novas forças, experimentará um grau quase sobre-humano de autoconsciência e de autocontrole superiores. Trata-se de um princípio básico das disciplinas indianas da yoga. Também foi o caminho de muitos espíritos criativos do Ocidente. 25. Ela não pode ser descrita, na verdade, como resposta a nenhum chamado específico. Trata-se antes de uma deliberada e extraordinária determinação de só dar a mais profunda, elevada e rica resposta à exigência, ainda desconhecida, de algum vazio interior expectante, uma espécie de recusa total, ou rejeição dos termos de vida oferecidos. Como resultado, algum poder de transformação leva o problema a um plano de novas magnitudes, onde ele é finalmente resolvido. Há um aspecto do problema do herói que está ilustrado na prodigiosa aventura das Noites Árabes, a do príncipe Kamar al-Zaman e da princesa Budur. O jovem e belo príncipe, filho único do rei Shahriman da Pérsia, recusou persistentemente as repetidas sugestões, pedidos, exigências, e finalmente, injunções do pai para que seguisse o caminho normal e desposasse uma mulher. Da primeira vez que o assunto lhe foi apresentado, o rapaz respondeu: Pai, saiba que não desejo casar-me e que meu espírito não se inclina para as mulheres, pois sobre seus artifícios e perfídias li muitos livros e ouvi muitas conversas e sei mesmo o que disse o poeta. Ora, se de mulher me perguntam, replico, em seus negócios sou um sábio raro. Quando a cabeça do homem se torna cinzenta e seu dinheiro acaba, nenhuma afeição se obtém delas. E outro disse: Rebelai-vos contra as mulheres e assim servireis mais a Alá. O jovem que entregar as rédeas às mulheres deve abandonar a esperança de elevar-se. Elas o impedirão de buscar coisas elevadas, ó excelso, e o privarão de 1000 anos de estudo da ciência e da sabedoria. E, tendo terminado seus versos, prosseguiu: Pai, o casamento é algo com que jamais consentirei, não, mesmo que eu beba do cálice da morte. Quando ouviu essas palavras do filho, o sultão Shahriman viu a própria vista turvar-se e se encheu de tristeza. No entanto, graças ao grande amor que tinha pelo filho, desistiu de dizer-lhe quais eram seus desejos, não se mostrou irado e cercou-o de cuidados. Um ano depois, o pai voltou a tocar na questão, mas o jovem persistiu na recusa, citando mais versos dos poetas. O rei consultou o vizir e o ministro lhe deu o seguinte conselho: Ó rei, esperai outro ano e,
se vos for penoso tratar com ele da questão do casamento, não lhe faleis em particular, mas dirigi-vos a ele num momento de cerimônia pública, quando todos os emires e vizires estiverem em vossa presença com todo o exército. E, quando todos estiverem reunidos, mandai chamar vosso filho, Camaralzaman. Quando ele chegar, falai-lhe da questão da casamento diante dos vizires e personalidades importantes, oficiais do Estado e capitães, pois ele certamente se sentirá envergonhado e constrangido pela presença deles e não se atreverá a opor-se à vossa vontade. Todavia, quando chegou o momento e o rei Shahriman deu a ordem diante da assembleia, o príncipe balançou a cabeça por algum tempo e então levantou-a na direção do pai e, movido pela loucura da juventude e pela ignorância da infância, replicou: juro que jamais me casarei, não, mesmo que eu beba do cálice da morte. Quanto a vós, tendes grande idade e pequena sabedoria, pois não me questionastes, por 2 vezes, antes desta ocasião, sobre o assunto do casamento, tendo eu recusado o consentimento. Sim, certamente o fizestes. Não sois capaz de governar nem mesmo um rebanho de carneiros. Assim dizendo, Camaralzaman retirou as mãos das costas e arregaçou as mangas diante do pai, tomado de fúria. Além disso, disse muitas coisas ao seu senhor, sem saber o que fazia, tal a perturbação do seu espírito. O rei ficou confuso e envergonhado, pois isso ocorria na presença dos seus dignitários e chefes de armas, reunidos numa grande ocasião festiva e cerimoniosa do Estado, mas, imediatamente, imbuído da majestade do cargo, o rei replicou ao filho, fazendo-o tremer. E então chamou os guardas que se encontravam diante dele e ordenou: prendam-no. Eles se aproximaram, puseram-lhe as mãos em cima, prendendo-o, e o levaram aos pés do seu senhor, que lhes ordenou que lhe mantivessem os cotovelos para trás, e nessa posição, o fizessem ficar diante de sua presença. E o príncipe baixou a cabeça, temeroso e apreensivo, com a testa e a face molhadas e gotejantes de suor. A vergonha e a confusão o perturbavam profundamente. E o seu pai o recriminou, dirigiu-lhe impropérios, e exclamou: amaldiçoado sejas, filho do adultério e nutridor da abominação! Como ousas responder-me dessa forma diante dos meus capitães e soldados? Pois se até agora não recebeste nenhum castigo, acaso não sabes que o que fizeste seria a desgraça de qualquer súdito meu? E o rei ordenou aos seus mamelucos que o amarrassem e o aprisionassem numa das masmorras da cidadela. E os mamelucos conduziram o príncipe e o prenderam numa velha torre, na qual havia um gasto salão em cujo centro se encontrava uma fonte em ruínas, e, tendo varrido e limpado o telhado, colocaram um catre, nele, um colchão, um cobertor e um travesseiro. E ali colocaram um grande lume e um candeeiro de cera, pois o local era escuro, mesmo durante o dia. Por fim, os mamelucos levaram Camaralzaman para o cômodo, deixando um eunuco à porta. Depois de tudo isso, o príncipe atirou-se sobre o catre, amargurado e com um peso no coração, culpando-se a si mesmo e arrependendo-se de sua conduta injuriosa para com o pai. Enquanto isso, no distante império da China, a filha do rei Gaiur, senhor das ilhas e dos mares e dos 7 palácios, passava por experiência semelhante. Quando sua beleza se tornará conhecida e seu nome e fama correram os países próximos, todos os reis se dirigiram ao seu pai e a pediram em casamento. Ele a consultara sobre o assunto, mas ela demonstrara desgosto até com a palavra casamento. O meu pai, responderá ela, não pretendo casar-me, não, de forma alguma, pois sou uma senhora soberana e uma rainha suzerana que reina sobre homens, e não desejo um homem que reine sobre mim. E, quanto mais ela recusava pretendentes, tanto mais aumentava a ansiedade deles, e toda a realeza das ilhas internas da China lhe enviava presentes e raridades, assim como cartas que a pediam em casamento. E o rei a pressionou repetidas vezes, aconselhando-a sobre a questão. Mas ela sempre opôs uma obstinada resistência à ideia e terminou por voltar-se para ele, irada, exclamando: ó meu pai, se me falardes outra vez de matrimônio, irei para o quarto, tomarei de uma espada e, fixando-lhe o cabo no solo, voltarei sua ponta para o meu ventre e a pressionarei, até que me atravesse e me mate. Ora, quando ouviu essas palavras, o rei viu turvar-se sua vista, e seu coração se encheu de um doloroso fogo, como se estivesse em chamas, pois temeu que ela se matasse, e ficou perplexo com sua atitude diante dos reis seus pretendentes. E disse-lhe: se está determinada a não te casares e se não mudas de opinião, abstente de sair e de entrar. E ele a colocou numa casa e a prendeu num quarto, colocando 10 anciãs a guardá-la, e a proibiu de ir aos 7 palácios. Além disso, fez saber que estava descontente com a filha e enviou cartas a todos os reis, comunicando-lhes que ela havia sido atingida pela loucura trazida pelos fênios 26.
tendo o herói e a heroína seguido o caminho negativo, e tendo eles entre si o continente asiático, será necessário um milagre para consumar a união desse par eternamente predestinado. Até onde pode um tal poder chegar para quebrar o encanto que nega a vida e acabar com a ira dos dois pais pertencentes ao universo da infância? A resposta a essa pergunta seria a mesma em todas as mitologias do mundo. Pois, como está escrito tão frequentemente nas sagradas páginas do Corão, é poderoso o trabalho de salvação de Alá. A única questão reside no mecanismo de operação do milagre. E esse é um segredo que só será desvelado nos estágios seguintes dessas noites árabes. 3. O auxílio sobrenatural. Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora, que, com frequência, é um ancião ou um ancião, que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-se. Uma tribo do leste africano, os Vachagas de Tanganica, por exemplo, conta a história de um homem muito pobre, chamado Kiazimba, que, em desespero, se pôs a buscar a terra em que nasce o sol. Após ter viajado longamente, abatido pelo cansaço, o homem ficou simplesmente parado, olhando sem esperanças em direção ao local que buscava. De repente, percebeu que alguém se aproximava por trás dele. Voltou-se e viu uma pequena mulher decrépita. Ela se aproximou e quis saber o que ele fazia. Quando ele lhe disse, ela o envolveu em suas vestes, e afastando-se velozmente da terra, transportou-a ao zênite, onde o sol descansa ao meio-dia. E então, numa grande bulha, um grande grupo de homens veio do leste para aquele lugar. No meio deles havia um ilustre chefe que, quando o homem chegou, abateu um boi e sentou-se para comemorar com seus companheiros. A anciã pediu a ajuda do chefe para Kiazimba. O chefe o abençoou e o mandou para casa. Disse que Kiazimba viveu em prosperidade desde então 27. Entre os índios americanos do sudoeste, a personagem favorita que desempenha esse papel benigno é a Mulher-Aranha, uma pequena senhora, com aparência de avó, que vive debaixo da terra. Os deuses gêmeos da Guerra dos Navajos, quando se dirigiam para a casa do seu pai, o Sol, pouco depois de partirem de sua casa, seguindo uma trilha sagrada, cruzaram com essa prodigiosa pequena figura. Os garotos seguiam rapidamente pela trilha sagrada e, pouco depois de o sol se levantar, perto de Tsunautil, viram fumaça se elevando da terra. Eles se dirigiram para o local de onde a fumaça se elevava e viram que ela vinha da chaminé de uma câmara subterrânea. Uma escada, enegrecida pela fumaça, se projetava da chaminé. Olhando para a câmara, viram uma anciã, a Mulher-Aranha, que os mirou e disse: "Bem-vindas, crianças. Entrem. Quem são vocês e de onde vieram, caminhando juntas?" Eles não responderam, mas desceram a escada. Quando alcançaram o solo, ela mais uma vez lhes falou, perguntando: "Para onde vão vocês, caminhando juntos?" "Para nenhum lugar em particular", eles responderam. "Chegamos aqui porque não tínhamos outro lugar para ir." Ela fez a pergunta 4 vezes e sempre obteve uma resposta semelhante. E então disse: "Será que vocês estão procurando o seu pai?" "Sim", responderam eles, "se pelo menos soubéssemos onde ele mora." "Ah", disse a mulher, "é um caminho longo e perigoso que leva à casa de seu pai, o Sol. Há muitos monstros que habitam nele e é possível que, quando vocês chegarem lá, o pai de vocês possa não gostar de vê-los e os puna por terem ido lá. Vocês têm que passar por 4 locais perigosos: as rochas que esmagam o viajante, os juncos que o fazem em pedaços, os cactos que o retalham e as areias escaldantes que o recobrem. Mas eu lhes darei algo que vencerá os seus inimigos e lhes preservará a vida." Ela lhes deu um amuleto chamado a Pena dos Deuses Alienígenas, que consistia em um arco com 2 penas vivas, tiradas de uma águia viva, e outra, para preservar a existência deles. Ela também lhes ensinou uma fórmula mágica, que, se repetida diante dos inimigos, venceria sua ira: "Baixem os pés com pólen. Baixem as mãos com pólen. Baixem a cabeça com pólen. Então seus pés são pólen, suas mãos são pólen, seu corpo é pólen, sua mente é pólen, sua voz é pólen. A trilha é bela. Fiquem parados." O ponto é 28. A anciã solicite fada madrinha é um traço familiar das lendas e dos contos de fadas europeus. Nas lendas dos santos cristãos, o papel costuma ser desempenhado pela Virgem, que, pela sua intercessão, pode obter a misericórdia do Pai. A Mulher-Aranha, com sua rede, pode controlar os movimentos do Sol. O herói que estiver sob a proteção da Mãe Cósmica nada sofrerá.
O fio de Ariadne trouxe Teseu de volta, com segurança, da aventura do labirinto. É este o poder orientador que permeia a obra de Dante, representado nas figuras femininas de Beatriz e da Virgem. Ele aparece no Fausto de Goethe, sucessivamente, como Gretchen, Helena de Troia e a Virgem. És a fonte viva da esperança, louva Dante, ao final de sua passagem segura pelos perigos dos três mundos. Senhora, és tão grande, tão poderosa, que pedir graças ao céu, sem teu auxílio, é o mesmo que desejar voar sem dispor de asas. Tua benignidade não socorre unicamente a quem ora, pedindo, mas antes, vezes sem conta, antecipa o pedido e a prece. Em ti misericórdia, piedade, munificência estão somadas a tanta bondade quanto possa existir, junta, em todas as criaturas. 29. Essa figura representa o poder benigno e protetor do destino. A fantasia é uma garantia, uma promessa de que a paz do paraíso, conhecida pela primeira vez no interior do útero materno, não se perderá, de que ela suporta o presente e está no futuro e no passado, é tanto ômega quanto alfa, e de que, embora a onipotência possa parecer ameaçada pela passagem de limiares e pelos despertares da vida, o poder protetor está, para todo sempre, presente ao santuário do coração, e até imanente aos elementos não familiares do mundo, ou apenas por trás deles. Basta saber e confiar, e os guardiães intemporais surgirão. Tendo respondido ao seu próprio chamado, e prosseguindo corajosamente conforme se desenrolam as consequências, o herói encontra todas as forças do inconsciente do seu lado. Mãe Natureza, ela própria, dá apoio à prodigiosa tarefa. E, quando a ação do herói coincide com a ação para a qual sua própria sociedade está pronta, ele parece seguir o grande ritmo do processo histórico. Senti-me, disse Napoleão no início de sua campanha russa, levado na direção de um objetivo que eu desconhecia. Assim que eu alcançasse, assim que eu me tornasse desnecessário, bastaria um átomo para me derrotar. Até então, nenhuma força da humanidade poderia agir contra mim. 30. Não é tão incomum que o ajudante sobrenatural assuma a forma masculina. Nos contos de fadas, pode-se tratar de algum ser que habite a floresta, algum mágico, eremita, pastor ou ferreiro, que aparece para fornecer os amuletos e o conselho de que o herói precisará. As mitologias mais elevadas desenvolvem o papel na grande figura do guia, do mestre, do barqueiro, do condutor de almas para o além. No mito clássico, esse guia é Hermes Mercúrio. No mito egípcio, costuma ser Thoth, o deus em forma de Ibis, o deus em forma de babuíno. Na mitologia cristã, o Espírito Santo. 31. Goethe apresenta o guia masculino, no Fausto, como Mefistófeles, e não é incomum que o aspecto perigoso da figura mercurial seja enfatizado, pois ele é o condutor do espírito inocente para os reinos da provação. Na visão de Dante, o papel é desempenhado por Virgílio, que o passa para Beatriz no limiar do paraíso. Protetor e perigoso, maternal e paternal, a um só tempo, esse princípio sobrenatural do agente de proteção e orientação reúne em si todas as ambiguidades do inconsciente, e por isso significa o apoio dado à nossa personalidade consciente por parte deste sistema mais amplo e, ao mesmo tempo, o caráter inescrutável do guia que seguimos, o que representa um perigo para todos os nossos fins racionais. 32. O herói ao qual esse tipo de auxiliar aparece é, tipicamente, o herói que atendeu ao chamado. O chamado foi, na verdade, o primeiro anúncio do aparecimento desse sacerdote iniciatório. Mas mesmo aqueles que endureceram seu coração, o guardião pode aparecer, pois, como vimos, é poderoso o trabalho de salvação de Alá. E assim aconteceu, como se por acaso, de haver, na velha e deserta torre onde Camaralzaman, o príncipe persa, estava dormindo, uma velha fonte romana. 33, habitada por uma jinia descendente de Iblis, o maldito. Essa jinia, chamada Maimuna, era irmã de Aldimir, um renomado rei dos Jin. 34. E enquanto Camaralzaman continuava a dormir até a primeira vigília noturna, Maimuna saiu da fonte romana, buscando observar o firmamento, pensando em ouvir em segredo a conversa dos anjos. Mas, quando chegou à boca da fonte viu um lume brilhando na torre, o que não era costumeiro, ficou admirada, e então aproximou-se, abriu a porta e viu que ali havia um catre, no qual estava uma forma humana, com um candeeiro de cera aceso perto da cabeça e o lume aos pés. Ela encolheu as asas, parou perto da cama e, ao afastar a coberta, descobriu a face de Camaralzaman. Ficou imóvel, durante toda uma hora, cheia de simpatia e de encantamento. Abençoado seja Alá, exclamou Maimuna, quando se recuperou, o mais alto Criador, pois ela era um dos Jin verdadeiramente crentes.
E ela prometeu a si mesma que não faria mal a Camaralzaman e ficou preocupada com a possibilidade de ele, deitado naquele lugar deserto, ser morto por um dos parentes dela, os Máridas 35. Inclinando-se sobre o príncipe, ela o beijou na região entre os olhos e em seguida cobriu-lhe outra vez a face. Depois disso, abriu as asas e elevou-se no ar, voando até se aproximar do mais baixo dos céus. Ora, quis o acaso ou o destino que a Ifrita Maimuna subitamente ouvisse, nas proximidades, o ruidoso som do bater de asas. Dirigindo-se pelo som, descobriu que ele era produzido por um Ifrit chamado Danash. E ela desceu sobre ele como uma águia, e ele, quando a viu e descobriu ser ela Maimuna, irmã do rei dos Jin, atemorizou-se, ficou com os músculos trêmulos e lhe implorou que o poupasse. Mas ela o obrigou a dizer de onde vinha aquela hora da noite. Ele disse que retornava das ilhas do mar interior, na China, dos domínios do rei Gaiur, senhor das ilhas e dos mares e dos 7 palácios. Lá, disse ele, vi a filha do rei, a mais bela mulher já criada por Alá. E passou a elogiar com entusiasmo a princesa Budur. Seu nariz, disse ele, se assemelha ao gume de uma lâmina polida, as faces são como vinho tinto ou anêmonas cor de sangue, os lábios trazem o brilho do coral e da cornalina, o mel de sua boca é mais doce que o vinho envelhecido, seu sabor extinguiria o mais forte fogo do inferno. Sua língua é movida pelo mais alto grau do espírito e pela resposta pronta e engenhosa, o colo é sedução para todos os que o vejam, glória àquele que o construiu e lhe deu acabamento, e, juntos, há também 2 suaves e redondos antebraços, como disse dela o poeta Alvalar. Ela tem pulsos que, se as pulseiras não contivessem, sairiam de suas mangas em chuva de prata. A celebração da beleza da princesa prosseguiu, e quando terminou de ouvir tudo aquilo, Maimuna ficou em silêncio, assombrada. Danash continuou, descrevendo o poderoso rei, pai da princesa, e seus palácios, e contou também a história da recusa de sua filha em casar-se. E eu, disse ele, ó minha senhora, vou vê-la todas as noites e me alimento com a visão de seu rosto e a beijo entre os olhos, e, devido ao amor que tenho por ela, não lhe faço nenhum mal. Ele queria que Maimuna fosse com ele até a China e visse a beleza, o encanto, a estatura e a perfeição das proporções da princesa. E depois disso, se quiseres, disse ele, castiga-me ou escraviza-me, pois cabe a ti condenar ou perdoar. Maimuna ficou indignada por ver que alguém tinha coragem de exaltar qualquer outra criatura do mundo, depois de ela ter visto Camaralzaman. Mentira! Mentira! Ela exclamou. Ela zombou de Danash e lhe deu tapinhas no rosto. Na verdade, vi esta noite um jovem, disse ela, a quem, se visses, mesmo em sonho, ficarias paralisado de admiração, e a saliva escorreria de tua boca. E ela contou sua história. Danash expressou sua descrença de que alguém pudesse ser mais belo que a princesa Budur, e Maimuna ordenou que ele descesse com ela e observasse. Ouço e obedeço, disse Danash. E eles desceram e foram ao salão. Maimuna fez Danash postar-se ao lado da cama, estendeu a mão e afastou o cobertor de seda do rosto de Camaralzaman, o rosto dele resplandeceu, reluziu, tremeluziu e irradiou-se como o sol nascente. Ela o observou por um momento e então voltou-se duramente para Danash e disse, olha, ó maldito, e não sejas o mais desprezível dos loucos, sou uma donzela, e, no entanto, ele se apossou de repente do meu coração. Minha senhora, por Alá, estás coberta de razão, declarou Danash, mas há uma outra coisa a ser considerada, isto é, que a mulher é diferente do homem. Pelo poder de Alá, esse teu amado é, dentre todas as coisas criadas, o que mais se aproxima da minha amada em beleza, encanto, graça e perfeição, e é como se os dois tivessem sido feitos num mesmo molde. Ouvindo essas palavras, Maimuna viu sua vista turvar-se e desferiu tamanho golpe na cabeça de Danash, com a asa, que quase lhe acabou com a vida. Eu te conjuro, ordenou, pela luz da gloriosa graça do meu amor, vai imediatamente, ó maldito, e traze aqui essa moça que amas tão fervorosa e tolamente, e retorne imediatamente, para que os possamos colocar lado a lado e observá-los enquanto dormem, e assim veremos qual é o melhor e mais bonito dos dois. E, desse modo, graças a algo que ocorria numa região de cuja existência Camaralzaman estava inteiramente inconsciente, em sua atitude de recusar a vida, seu destino começou a cumprir-se, sem a cooperação de sua vontade consciente. 36. E ela prometeu a si mesma que não faria mal a Camaralzaman e ficou preocupada com a possibilidade de ele, deitado naquele lugar deserto, ser morto por um dos parentes dela, os Máridas 35.
Inclinando-se sobre o príncipe, ela o beijou na região entre os olhos e em seguida cobriu-lhe outra vez a face. Depois disso, abriu as asas e elevou-se no ar, voando até se aproximar do mais baixo dos céus. Ora, quis o acaso ou o destino que a Ifrita Maimuna subitamente ouvisse, nas proximidades, o ruidoso som do bater de asas. Dirigindo-se pelo som, descobriu que ele era produzido por um Ifrit chamado Danash. E ela desceu sobre ele como uma águia, e ele, quando a viu e descobriu ser ela Maimuna, irmã do rei dos Jin, atemorizou-se, ficou com os músculos trêmulos e lhe implorou que o poupasse. Mas ela o obrigou a dizer de onde vinha aquela hora da noite. Ele disse que retornava das ilhas do mar interior, na China, dos domínios do rei Gaiur, senhor das ilhas e dos mares e dos 7 palácios. Lá, disse ele, vi a filha do rei, a mais bela mulher já criada por Alá. E passou a elogiar com entusiasmo a princesa Budur. Seu nariz, disse ele, se assemelha ao gume de uma lâmina polida, as faces são como vinho tinto ou anêmonas cor de sangue, os lábios trazem o brilho do coral e da cornalina, o mel de sua boca é mais doce que o vinho envelhecido, seu sabor extinguiria o mais forte fogo do inferno. Sua língua é movida pelo mais alto grau do espírito e pela resposta pronta e engenhosa, o colo é sedução para todos os que o vejam, glória àquele que o construiu e lhe deu acabamento, e, juntos, há também 2 suaves e redondos antebraços, como disse dela o poeta Alvalá. Ela tem pulsos que, se as pulseiras não contivessem, sairiam de suas mangas em chuva de prata. A celebração da beleza da princesa prosseguiu, e quando terminou de ouvir tudo aquilo, Maimuna ficou em silêncio, assombrada. Danash continuou, descrevendo o poderoso rei, pai da princesa, e seus palácios, e contou também a história da recusa de sua filha em casar-se. E eu, disse ele, ó minha senhora, vou vê-la todas as noites e me alimento com a visão de seu rosto e a beijo entre os olhos, e, devido ao amor que tenho por ela, não lhe faço nenhum mal. Ele queria que Maimuna fosse com ele até a China e visse a beleza, o encanto, a estatura e a perfeição das proporções da princesa. E depois disso, se quiseres, disse ele, castiga-me ou escraviza-me, pois cabe a te condenar ou perdoar. Maimuna ficou indignada por ver que alguém tinha coragem de exaltar qualquer outra criatura do mundo, depois de ela ter visto Kamar al-Zaman. Mentira! Mentira! Ela exclamou. Ela zombou de Danash e lhe deu tapinhas no rosto. Na verdade, vi esta noite um jovem, disse ela, a quem, se visses, mesmo em sonho, ficarias paralisado de admiração, e a saliva escorreria de tua boca. E ela contou sua história. Danash expressou sua descrença de que alguém pudesse ser mais belo que a princesa Budur, e Maimuna ordenou que ele descesse com ela e observasse. Ouço e obedeço, disse Danash. E eles desceram e foram ao salão. Maimuna fez Danash postar-se ao lado da cama, estendeu a mão e afastou o cobertor de seda do rosto de Kamar al-Zaman, o rosto dele resplandeceu, reluziu, tremeluziu e irradiou-se como o sol nascente. Ela o observou por um momento e então voltou-se duramente para Danash e disse, olha, ó maldito, e não sejas o mais desprezível dos loucos, sou uma donzela, e, no entanto, ele se apossou de repente do meu coração. Minha senhora, por Alá, estás coberta de razão, declarou Danash, mas há uma outra coisa a ser considerada, isto é, que a mulher é diferente do homem. Pelo poder de Alá, esse teu amado é, dentre todas as coisas criadas, o que mais se aproxima da minha amada em beleza, encanto, graça e perfeição, e é como se os dois tivessem sido feitos num mesmo molde. Ouvindo essas palavras, Maimuna viu sua vista turvar-se e desferiu tamanho golpe na cabeça de Danash, com a asa, que quase lhe acabou com a vida. Eu te conjuro, ordenou, pela luz da gloriosa graça do meu amor, vai imediatamente, ó maldito, e traze aqui essa moça que amas tão fervorosa e tolamente, e retorne imediatamente, para que os possamos colocar lado a lado e observá-los enquanto dormem, e assim veremos qual é o melhor e mais bonito dos dois. E, desse modo, graças a algo que ocorria numa região de cuja existência Kamar al-Zaman estava inteiramente inconsciente, em sua atitude de recusar a vida, seu destino começou a cumprir-se, sem a cooperação de sua vontade consciente. 36. 4. A passagem pelo primeiro limiar. Tendo as personificações do seu destino a ajudá-lo e a guiá-lo, o herói segue em sua aventura até chegar ao guardião do limiar, na porta que leva à área da força ampliada. Esses defensores guardam o mundo nas 4 direções, assim como em cima e embaixo, marcando os limites da esfera ou horizonte de vida presente do herói. Além desses limites, estão as trevas, o desconhecido e o perigo, da mesma forma como, além do olhar paternal,
há perigo para a criança e, além da proteção da sociedade, perigo para o membro da tribo. A pessoa comum está mais do que contente, tem até orgulho, em permanecer no interior dos limites indicados, e a crença popular lhe dá todas as razões para temer tanto o primeiro passo na direção do inexplorado. Assim, os marinheiros dos grandes navios de Colombo, ampliando o horizonte na mente medieval, navegando, como pensavam, para o oceano sem limites do ser imortal que cerca o cosmos, tal como uma interminável serpente mitológica que morde a própria cauda 37, tiveram de ser guiados e controlados, como se fossem crianças, porque temiam os leviatãs, as sereias, lagartos e outros monstros das profundezas de que falavam as fábulas. As mitologias folclóricas povoam com velhacas e perigosas presenças todos os locais desertos fora das vias normais da cidade. Por exemplo, os Hotentotes descrevem um ogro que de vez em quando era encontrado entre os arbustos e dunas. Seus olhos estão na sola dos pés, de maneira que, para saber o que está acontecendo, ele tem que ajoelhar-se sobre as mãos e joelhos e levantar um pé. E, assim, o olho mira para trás, quando isso não ocorre, fica olhando continuamente o céu. Esse monstro é um caçador de homens, a quem faz em pedaços com dentes cruéis, longos como dedos. Disse que a criatura caça em bando 38. Outra aparição Hotentote, o Airuri, caminha pulando montes de arbustos, em lugar de circundar, Los 39. Uma perigosa figura, de uma só perna, um só braço e um só lado, o meio-homem, invisível se observado de lado, é encontrado em muitos lugares da Terra. Na África Central, disse que esse meio-homem diz para a pessoa que o encontrar: já que você me encontrou, vamos brigar. Se perder, implora, não me mate. Eu lhe mostrarei muitos remédios, assim, a pessoa de sorte se torna um proficiente médico. Mas, se o meio-homem, um chamado Chiruvi, coisa misteriosa, vencer, sua vítima morre 40. As regiões do desconhecido, deserto, selva, fundo do mar, terra estranha, etc., são campos livres para a projeção de conteúdos inconscientes. A libido incestuosa e o destrudo patricida, por conseguinte, se refletem contra o indivíduo e sua sociedade sob formas que sugerem ameaças de violência e fantasias de deleite perigoso, não apenas de ogros, mas também de sereias de beleza misteriosamente nostálgica e sedutora. Os camponeses russos conhecem, por exemplo, as mulheres selvagens da floresta, que habitam as cavernas das montanhas, onde mantêm casas como os seres humanos. São mulheres bonitas, de belos rostos, bem talhados, abundantes cachos de cabelo e corpos peludos. Elas põem os seios sobre os ombros quando correm e quando alimentam os filhos. Vivem em grupos. Com ungüentos preparados com raízes silvestres, podem untar-se e tornar-se invisíveis. Gostam de dançar ou fazer cócegas, até levar à morte as pessoas que andam sozinhas pela floresta. E todos os que por acaso se aproximarem de suas festas dançantes invisíveis morrem. Por outro lado, quando alguém lhes dá comida, elas ajudam na colheita, fiam, cuidam de crianças e limpam a casa, e, se uma garota fizer fios para que elas fiem, dar-lhe-ão folhas que viram ouro. Gostam de se casar com humanos, muitas já se casaram com jovens camponeses, e, pelo que se diz, são excelentes esposas. Mas, como todas as noivas sobrenaturais, no momento em que o marido faz a mínima ofensa às suas noções extravagantes do comportamento conjugal adequado, elas desaparecem sem deixar vestígios. 41. Um outro exemplo, que ilustra a associação libidinosa do perigoso ogro maligno com o princípio da sedução, é de Edu Shavodyanoi, o avô da água russo. Ele é um hábil metamorfo, e, pelo que se diz, afoga as pessoas que nadam à meia-noite ou ao meio-dia. Casa com as garotas afogadas e deserdadas. Tem um talento especial para lisonjear mulheres infelizes e fazê-las cair em suas armadilhas. Gosta de dançar em noites de lua cheia. Sempre que uma de suas esposas está para dar à luz, vai para a cidade em busca de uma parteira. Mas pode ser reconhecido pela água que pinga das extremidades de suas vestes. É calvo, barrigudo e bochechudo, e usa roupas verdes e um alto boné de junco. Pode aparecer também como um jovem atraente ou como alguma personagem bem conhecida da comunidade. Esse mestre da água não tem poder em outros elementos, mas, no seu é supremo. Habita o fundo dos rios, riachos e lagoas, preferindo ficar próximo de um moinho. Durante o dia, fica escondido, sob a forma de uma velha truta ou salmão, mas, à noite, vem à superfície, espadanando e pateando como um peixe, para conduzir seu gado,
seus carneiros e cavalos subaquáticos para fora da água, para pastar, ou então para empoleirar-se na roda do moinho e pentear calmamente os longos cabelos e a barba verdes. Na primavera, quando sai de sua longa hibernação, quebra o gelo ao lado dos rios, empilhando grandes blocos. Diverte-se destruindo rodas de moinho. Mas, quando está de bom humor, dirige seus cardumes para as redes dos pescadores ou avisa sobre inundações que se aproximam. Paga regiamente, em ouro e prata, a parteira que o acompanhar. Suas belas filhas, altas, pálidas e de ar lânguido, com vestes verdes transparentes, torturam e atormentam o afogado. Gostam de se empoleirar em árvores, onde cantam belas canções 42. O deus Pan, da Arcádia, é o mais conhecido exemplo clássico da presença perigosa que habita a pouco além da zona protegida das fronteiras da cidade. Silvano e Fauno foram suas contrapartes latinas 43. Ele foi o inventor da flauta dos pastores, que tocavam para as ninfas dançarem, os sátiros eram seus companheiros masculinos 44. A emoção que ele instilava nos seres humanos que acidentalmente se aventurassem em seus domínios era o pânico, um medo súbito e sem razão aparente. Assim sendo, qualquer coisa insignificante, a quebra de um galho, a queda de uma folha, enchia a mente de um perigo imaginário, e a vítima, no frenético esforço para escapar do seu próprio inconsciente agitado, morria de terror. Mas Pan era bom para com aqueles que o cultuassem, dando-lhes as bênçãos da divina higiene da natureza, benefícios para os fazendeiros, criadores e pescadores que lhe dedicassem seus primeiros frutos e saúde para todos aqueles que se aproximassem de forma adequada dos seus santuários de cura. Da mesma forma, concedia a sabedoria de Onfalo, o centro do mundo, podia ser distribuída a seu critério. Pois a passagem do limiar é o primeiro passo na sagrada área da fonte universal. Na Licaonia havia um oráculo, dirigido pela ninfa Érato, a quem Pan inspirava, tal como Apoio inspirava as pitonisas em Delfos. E Plutarco enumera os êxtases dos rituais orgiásticos de Pan ao lado do êxtase de Cibele, do frenesi bacante de Dioniso, do frenesi poético inspirado pelas musas, do frenesi guerreiro do deus Ares, Marte e, acima de tudo, do frenesi do amor, como exemplos daquele divino entusiasmo que supera a razão e libera as forças da escuridão destrutivo-criativa. Sonhei, afirmou um cavalheiro casado, de meia idade, que queria ir para um maravilhoso jardim. Mas, diante dele, havia um vigia que não me permitia a entrada. Vi que minha amiga, Fraulein Elsa, estava do lado de dentro, ela queria me alcançar com a mão por entre o portão. Mas o vigia evitou que isso acontecesse, pegou-me pelo braço e me levou para casa. Compreenda, de uma vez por todas, disse ele. Você sabe que não deve fazê-lo. 4S. Eis um sonho que revela o sentido do primeiro aspecto do guardião do limiar, o aspecto de proteção. É melhor não desafiar o vigia dos limites estabelecidos. E, no entanto, somente ultrapassando esses limites, provocando outro aspecto, destrutivo, dessa mesma força, o indivíduo passa, em vida ou na morte, para uma nova região da experiência. Na língua dos pigmeus das Ilhas Andamão, a palavra Okujumu, o sonhador, aquele que fala de sonhos, designa aqueles indivíduos, grandemente temidos e respeitados, que se distinguem dos seus semelhantes graças à posse de talentos de cunho sobrenatural, cuja aquisição só se dá mediante o encontro com os espíritos, diretamente, na floresta, assim como por meio de sonhos extraordinários e do processo de morte e retorno 46. A aventura é, sempre e em todos os lugares, uma passagem pelo véu que separa o conhecido do desconhecido. As forças que vigiam no limiar são perigosas e lidar com elas envolve riscos, e, no entanto, todos os que tenham competência e coragem verão o perigo desaparecer. Nas Ilhas Banks, das Novas Hébridas, Melanésia, se acontecer de, voltando da pesca nas rochas, perto do pôr do sol, um jovem por acaso encontrar uma garota com a cabeça adornada por flores, que lhe fará acenos da encosta do penhasco para o qual seu caminho conduz, verá nela semelhança com alguma garota de sua aldeia ou de alguma outra das vizinhanças, ele hesitará, de pé, e pensará que ela deve ser uma Mei 41, olhará com maior atenção e observará que seus cotovelos e joelhos viram-se para o lado contrário, e isso revelará a verdadeira natureza da moça, e ele fugirá. Se o jovem puder golpear a sedutora com uma folha de dracena, ela voltará à sua verdadeira forma, e uma cobra deslizará. Mas essas mesmas cobras, as Mei, que tanto temor despertam, tornam-se, segundo se acredita, familiares daqueles que com elas mantiverem relações sexuais 48.
Esses demônios, a um só tempo perigosos e distribuidores de poder mágico, devem ser encontrados por todo herói que arriscar um único passo fora dos muros da tradição. Figura 4, Ulisses e as Sereias. Duas vividas histórias orientais serão suficientes para esclarecer as ambiguidades dessa surpreendente passagem, assim como para demonstrar que, embora os terrores surjam antes de uma genuína prontidão psicológica, o aventureiro por demais atrevido, que vá além dos seus limites, poderá ser impiedosamente destruído. A primeira é a história de um líder de caravana de Benares, que insistiu em conduzir sua expedição de 500 carroças, que transportavam uma rica carga, por uma infernal legião tórrida. Advertido para os perigos do lugar, ele tomara a precaução de incluir na caravana carroças carregadas de enormes barris de água, de modo que, racionalmente considerada, a perspectiva que ele assumirá, de percorrer não mais de 400 quilômetros de deserto, era muito boa. Mas quando o mercador se encontrava no meio da travessia, o ogro que habitava aquele deserto pensou: vou fazer esses homens jogarem fora a água que trouxeram. Criou uma carruagem digna da maior admiração, puxada por boizinhos de raça pura, bem brancos, com as rodas sujas de lama, e seguiu pela estrada, na direção oposta à que a caravana seguia. À sua frente na retaguarda, seguiam os demônios que formavam o séquito do ogro, com a cabeça e vestes molhadas, adornadas por guirlandas de nenúfares, azuis e brancos, trazendo nas mãos buquês de flores de lótus vermelhas e brancas. O séquito mascava as hastes fibrosas dos nenúfares, gotejando água e lama. E quando a caravana e o séquito demoníaco se afastaram para que cada um dos grupos pudesse passar, o ogro saudou o líder de modo amigável. "Para onde vais?" perguntou ele, educadamente. Ao que o líder da caravana respondeu: "Nós, senhor, estamos vindo de Benares. Mas vocês vêm cobertos de nenúfares azuis e brancos, com flores de lótus vermelhas e brancas nas mãos, mascando as hastes fibrosas dos nenúfares, cobertos de lama, com a água a lhes escorrer do corpo. Está chovendo no caminho de onde estão vindo? Estão os lagos totalmente cobertos de nenúfares azuis e brancos e de flores de lótus vermelhas e brancas?" O ogro respondeu: "Vocês estão vendo aquela linha verde escura de árvores? Além daquele ponto, toda a floresta é uma massa de água, chove todo o tempo, os vales estão inundados, em toda parte, lagos totalmente cobertos de flores de lótus vermelhas e brancas." E então, enquanto as carroças passavam umas ao lado das outras, ele perguntou: "Que levais nessa carruagem, e em que recipientes?" "A última delas anda pesadamente, que levais nela?" "Levamos água", respondeu o líder. "Agiste com sabedoria, com efeito, ao trazer água de tão longe, mas, passado aquele ponto, não há por que se incomodar. Destrói os barris, joga fora a água, viaja com facilidade." O ogro seguiu seu caminho e, quando se viu fora de alcance, retornou à sua cidade de ogros. Ora, o tolo líder da caravana, ingenuamente, seguiu o conselho do ogro, destruiu os barris e seguiu adiante com as carroças. Mas não havia, à frente, nem sombra de água. Por falta de água para beber, os homens começaram a ficar fatigados. Viajaram até o sol se pôr e então desatrelaram os bois das carroças, colocaram essas últimas em círculo e ataram os bois às rodas. Não havia água para os animais nem papa ou arroz cozido para os homens. Estes, enfraquecidos, deitaram-se por ali e caíram no sono. À meia-noite, os ogros vieram de sua cidade, mataram todos os bois e homens, devoraram sua carne, deixando apenas os ossos, e, feito isso, partiram. Os ossos das mãos dos homens e bois, assim como os das demais partes do corpo, ficaram espalhados em todas as direções, nos 4 pontos cardeais e nas 4 direções intermediárias. 500 carroças ali ficaram repletas como nunca. 49. A segunda história tem um estilo diferente. Trata-se da história de um jovem príncipe, que acabará de completar os estudos militares, sob a orientação de um professor mundialmente renomado. Tendo recebido, como símbolo de distinção, o título de Príncipe 5 Armas, ele tomou as 5 armas que o seu professor lhe deu, fez uma reverência e, armado com elas, dirigiu-se para a estrada que levava para a cidade onde morava seu pai, o rei. No caminho, ele se deparou com uma floresta. Na entrada desta floresta, as pessoas o advertiram: "Senhor príncipe, não entreis nesta floresta", disseram elas, "vive nela um ogro, chamado Cabelo Pegajoso, ele mata todo homem que vê." Mas o príncipe estava confiante e sem temor como um leão adulto. Entrou na floresta assim mesmo. Quando chegou ao coração dela, o ogro apareceu.
O ogro havia crescido até ficar com a altura de uma palmeira, criará para si mesmo uma cabeça grande como um pavilhão, com um pináculo em forma de sino, olhos grandes como uma tigela de esmoler, duas presas grandes como bulbos ou botões gigantes, tinha um bico de falcão, a barriga estava coberta de manchas, e as mãos e os pés eram verde escuros. Para onde vais? Perguntou ele. Alto. És minha presa. O príncipe Cinco Armas respondeu sem medo, mas com grande confiança nas artes e ofícios que havia aprendido. Ogro, disse ele, eu sabia o que me esperava quando entrei na floresta. É melhor teres cuidado antes de me atacar, pois com uma flecha envenenada perfurarei tua pele e te farei cair num átimo. Tendo ameaçado dessa forma o ogro, o jovem príncipe armou o arco com uma flecha embebida em veneno mortal e disparou. A flecha se prendeu aos cabelos do ogro. E o príncipe atirou, uma após outra, 50 flechas. O ogro afastou todas as flechas, fazendo-as cair aos seus pés, e se aproximou do jovem príncipe. O príncipe Cinco Armas ameaçou o ogro mais uma vez, e tomando a espada, desferiu um golpe magistral. A espada, de quase 1 metro de comprimento, ficou presa nos cabelos do ogro. E então o príncipe o golpeou com uma lança, que também lhe grudou nos cabelos. Percebendo que a lança havia ficado presa, o príncipe o atingiu com uma massa, que ficou igualmente grudada. Quando viu a massa presa ao ogro, ele disse, Mestre ogro, jamais ouviste falar de mim antes. Sou o príncipe Cinco Armas. Quando entrei nesta floresta que infestas, não dei importância a armas como arcos e outras do mesmo tipo, confiei apenas em mim mesmo. Agora vou derrotar-te e reduzir-te a pó. Tendo explicitado sua determinação, com essas palavras, o príncipe atingiu o ogro com a mão direita, ao mesmo tempo em que dava um grito. Sua mão se prendeu aos cabelos do ogro e o príncipe o atingiu com a mão esquerda. Esta também ficou presa. Fez o mesmo com o pé direito, obtendo igual resultado. Por fim, isso aconteceu também com o pé esquerdo. Então pensou, vou derrotá-lo com a cabeça e o reduzirei a pó. E golpeou o ogro com a cabeça, que também ficou presa nos cabelos destes 50. O príncipe Cinco Armas, que caíra 5 vezes em armadilhas, e estava bem preso por 5 lugares, encontrou-se suspenso do corpo do ogro. Mas, apesar de tudo, não tinha medo, nem estava assustado. O ogro pensou, eis um leão humano, um homem de nobre berço, não é um simples homem. Pois, embora tenha sido aprisionado por um ogro como eu, ele não demonstra tremer ou estremecer. Por todo o tempo em que tenho assolado esta estrada, jamais vi um único homem que lhe chegasse aos pés. Porque ele, valha-me o Senhor, não tem medo. Sem se atrever a comê-lo, o ogro perguntou, meu jovem, por que não tens medo? Por que não estás terrificado pelo temor da morte? Ogro, por que eu deveria ter medo? Pois, na vida, a morte é absolutamente certa. Além do mais, tenho em minha barriga uma arma, um relâmpago. Se me comeres, não serás capaz de digerir essa arma. Ela fará teu interior em tiras e fragmentos e te matará. Nesse caso, morreremos os dois. Eis por que não tenho medo. O príncipe Cinco Armas, como o leitor já deve ter percebido, estava se referindo à arma do conhecimento, que se encontrava dentro dele. Na verdade, esse jovem herói não era senão o futuro Buda, numa encarnação anterior 51. O que esse jovem diz é verdade, pensou o ogro, terrificado pelo temor da morte. Meu estômago não seria capaz de digerir nenhum pedaço da carne desse leão humano, ainda que fosse do tamanho de um grão de feijão. Vou deixá-lo ir. E libertou o príncipe Cinco Armas. O futuro Buda pregou a doutrina ao ogro, dominou-o, fê-lo abnegado e então o transformou num espírito encarregado de receber oferendas na floresta. Tendo admoestado o ogro a agir com cautela, o jovem deixou a floresta e, na saída, contou sua história aos homens e seguiu seu caminho 52. Como símbolo do mundo ao qual os 5 sentidos nos prendem, prisão de que não nos podemos furtar pelas ações dos órgãos físicos, Cabelo Pegajoso só foi subjugado quando o futuro Buda, não mais protegido pelas 5 armas do seu nome e aparência física momentâneos, recorreu à arma não nomeada, invisível, o divino relâmpago do conhecimento do princípio transcendente, que está além do reino fenomênico dos nomes e formas. Nesse momento, a situação mudou. Ele já não estava preso, mas liberto, pois aquele que ele lembrou ser está sempre livre.
A força do monstro da fenomenalidade se dispersou e ele se tornou abnegado. Assim ele assumiu um caráter divino, um espírito encarregado de receber oferendas, tal como ocorre com o próprio mundo quando encarado, não como final, como um mero nome e forma daquilo que transcende, e, no entanto, é imanente a todos os nomes e formas. O muro do paraíso, que oculta Deus das vistas humanas, é descrito por Nicolau de Cusa como constituído pela coincidência dos opostos, sendo seu portão guardado pelo mais alto espírito da razão, que impede a passagem enquanto não for superado a 53. Os pares de opostos, ser e não ser, vida e morte, beleza e feiura, bem e mal, e todas as outras polaridades que ligam as faculdades à esperança e ao temor e que vinculam os órgãos de ação a tarefas de defesa e aquisição, são as rochas em colisão, simplegades, que esmagam os viajantes, mas pelas quais os heróis sempre passam. Trata-se de um motivo conhecido em todo o mundo. Os gregos o associavam com duas ilhas rochosas do Mar Euxino, que se chocavam entre si, movidas pelos ventos, mas Jasão, no Argos, passou entre elas, e desde então, elas ficaram separadas 54. Os heróis gêmeos da lenda Navajo foram advertidos para o mesmo obstáculo pela Mulher-Aranha, todavia, protegidos pelo pólen, símbolo da trilha, assim como por penas de águia retiradas de um pássaro vivo, conseguiram passar 55. Tal como a fumaça em elevação de uma oferenda, que atravessa a porta do sol, assim vai o herói, libertado do ego, pelas paredes do mundo, ele deixa o ego preso a cabelo pegajoso e segue adiante. 5. O ventre da baleia. A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu. Mishnama, King of Fishes, in Bisvrad Redarthrupvar, Flashing Leaped into the Sunshine, Open de His Great Jaws and Swallowed Both Canoe and Avata, 56 asterisco. Asterisco Mishnama, rei dos peixes, em sua ira emergiu, brilhando, saltou à luz do sol, abriu a grande boca e engoliu a canoa e a vata. N. do T. Os esquimós do Estreito de Bering contam que o herói trapaceiro Corvo estava certo dia sentado, secando suas roupas numa praia, quando observou uma baleia nadando pesadamente perto da praia. Ele disse: "Da próxima vez, querida, venha voando, abra a boca e feche os olhos." E então ele vestiu rapidamente as roupas de corvo, colocou a máscara de corvo, juntou uns gravetos para a fogueira sob o braço e voou para a água. A baleia se elevou. Fez o que lhe havia sido dito. Corvo penetrou nas mandíbulas abertas e foi diretamente garganta abaixo. A surpresa baleia fechou a boca e mergulhou, Corvo ficou em seu interior e olhou em volta 57. Os Zulus contam a história de duas crianças e sua mãe, que foram engolidas por um elefante. Quando a mulher chegou ao estômago do animal, viu grandes florestas, e enormes rios e muitas terras altas. De um lado, havia muitas rochas, e muitas pessoas que tinham construído sua cidade ali, e muitos cães e muito gado, tudo ali, dentro do elefante 5S. O herói irlandês, Fimek Cool, foi engolido por um monstro de forma indefinida, do tipo conhecido no mundo céltico por peixe. A pequena garota alemã, Chapeuzinho Vermelho, foi engolida por um lobo. O favorito polinésio, Maui, foi engolido por sua tataravó, Inuit-Po. E todo o panteão grego, exceção feita a Zeus, foi engolido pelo seu pai, Crono. O herói grego Heracles, fazendo uma pausa em Troia, no seu caminho para casa, portando o cinturão da rainha das Amazonas, soube que a cidade estava sendo assolada por um monstro que fora enviado contra ela pelo deus do mar, Poseidon. A fera vinha à tona e devorava as pessoas que passavam pela praia. A bela Hesíone, filha do rei, acabará de ser presa pelo pai às rochas marítimas, como sacrifício propiciatório, e o grande herói visitante concordou em salvá-lo em troca de uma recompensa. O monstro, num certo momento, apareceu na superfície da água e abriu a bocarra. Heracles mergulhou por sua garganta, e arrebentou-lhe a barriga e o deixou morto. Esse motivo popular enfatiza a lição de que a passagem do limiar constitui uma forma de autoaniquilação. Sua semelhança com a aventura das Simplégades é óbvia. Mas, neste caso, em lugar de passar para fora, para além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de novo. O desaparecimento corresponde à entrada do fiel no templo, onde ele será revivificado pela lembrança de quem e do que é, isto é, pós-cinzas, exceto se for imortal. O interior do templo, ou ventre da baleia, e a terra celeste,
que se encontra além, acima e abaixo dos limites do mundo, são uma só e mesma coisa. Eis porque as proximidades e entradas dos templos são flanqueadas e defendidas por colossais gárgulas, dragões, leões, matadores de demônios com as espadas desembainhadas, anões rancorosos e touros alados. Eles são guardiães do limiar, a quem cabe afastar todos os que forem incapazes de encontrar os silêncios mais elevados do interior do templo. São encarnações preliminares do aspecto perigoso da presença e correspondem aos ogros mitológicos que marcam os limites do mundo convencional, ou as fileiras de dentes da baleia. Ilustram o fato de o devoto, no momento de entrar num templo, passar por uma metamorfose. Sua natureza secular permanece lá fora, ele a deixa de lado, como a cobra deixa a pele. Uma vez no interior do templo, pode-se dizer que ele morreu para a temporalidade e retornou ao útero do mundo, centro do mundo, paraíso terrestre. O simples fato de todos poderem passar fisicamente pelos guardiães do templo não invalida sua importância, pois se o intruso for incapaz de compreender o santuário, então permaneceu efetivamente do lado de fora. Todos os que são incapazes de compreender um Deus veem-no como um demônio e, assim, se protegem de sua aproximação. Portanto, alegoricamente, a entrada num templo e o mergulho do herói pelas mandíbulas da baleia são aventuras idênticas, as duas denotam, em linguagem figurada, o ato de concentração e de renovação da vida. Nenhuma criatura, escreve Ananda Coomaraswamy, pode atingir um grau mais alto da natureza sem cessar de existir. 59 Na verdade, o corpo físico do herói pode ser cortado, desmembrado e ter suas partes espalhadas pela terra ou pelos mares, tal como ocorre no mito egípcio do Salvador Osíris. Ele foi jogado num sarcófago e atirado ao Nilo pelo irmão 760, e, quando ressurgiu dos mortos, o irmão o matou outra vez, retalhou-lhe o corpo em 14 pedaços e os espalhou pela terra. Os heróis gêmeos dos Navajos tiveram de passar, não apenas pelas rochas em colisão, mas também pelos juncos que fazem o viajante em pedaços, pelos cactos que o retalham e pelas areias escaldantes que o recobrem. O herói cujo apego ao ego já foi aniquilado vai e volta pelos horizontes do mundo, entra no dragão, assim como sai dele, tão prontamente como um rei circula por todos os cômodos do palácio. Aí reside seu poder de salvar, pois sua passagem e retorno demonstram que, em todos os contrários da fenomenalidade, permanece o incriado imperecível e não há nada a temer. E assim é que, em todo o mundo, os homens cuja função tem sido tornar visível na terra o mistério criador de vida, proveniente da morte do dragão, realizaram sobre os próprios corpos o grande ato simbólico, fragmentando a carne, tal como o corpo de Osíris, pela renovação do mundo. Na Frígia, por exemplo, em honra do Salvador crucificado e ressuscitado, Atis, um pinheiro era cortado no 22º dia de março e levado para o santuário da mãe deusa Cibele. Lá, ele era enrolado, como um cadáver, com bandagens de algodão, e decorado com maços de violeta. Colocava-se a efígie de um homem jovem no meio da base. No dia seguinte, era realizado um lamento cerimonial e soavam as trompas. O 24º dia de março era conhecido como o dia do sangue, o alto sacerdote extraía sangue dos próprios braços e o apresentava como oferenda, o clero menos elevado se empenhava numa dança de derviches, ao som de tambores, cometas, flautas e símbolos, até que, tomados pelo êxtase, perfuravam-se com facas para espargir o altar e a coluna com o próprio sangue, e os noviços, imitando o Deus cuja morte e ressurreição celebravam, castravam-se e desfaleciam 61. E, no mesmo espírito, o rei da província sul-africana de Kilakari, ao completar o 12º ano de reinado, num dia de festa solene, tinha construído para si um palanque, cheio de reposteiros de seda. Após ter se banhado ritualmente num tanque, com grandes cerimônias e ao som de música, ia ao templo, onde adorava a divindade. Em seguida, subia no palanque, diante do povo, tomava facas bem afiadas e começava a cortar o próprio nariz, e depois, as orelhas, os lábios e todos os membros, e o máximo de carne que pudesse cortar. Ele atirava os pedaços à sua volta até que tivesse perdido tanto sangue que se sentisse próximo de desmaiar, momento em que cortava sumariamente a garganta.